Depois, então, de dados os nossos recados, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus. E é um privilégio abrir a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Na última semana nós terminamos o capítulo 15. Falamos das 3 parábolas do capítulo 15. A última parábola foi a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, mas como nós vimos, os 2 filhos estão perdidos nessa parábola. E hoje nós chegamos ao capítulo 16, e continuamos falando de parábolas. Aliás, a gente vai continuar falando de parábola por um tempo agora, porque nós chegamos na fase em que Lucas nos ensina as parábolas, ou nos conta as parábolas de Jesus. Parábola de Jesus, então, Lucas capítulo 16, nós lemos a partir do versículo 1. Lucas 16, a partir do versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isto que escuto a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. O que farei? Para cavar, não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, ele respondeu. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso, eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Palavra de Deus. Convido os irmãos mais uma vez à oração. Senhor, nós te clamamos agora que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Senhor, eu não tenho nada, absolutamente nada para falar para o seu povo. Então eu oro a ti, ó Deus, que a sua palavra venha falar com o seu povo. Que o nome de Cristo seja exaltado, que o teu nome seja glorificado e que o teu povo seja alimentado, Senhor. Faz isso aqui essa noite. Abre os corações, abre as mentes, abre os ouvidos, para que todos aqueles que ouvirem essa mensagem, ó Deus, sejam alimentados. Para que a tua palavra prospere, para que o teu nome seja feito grande, Senhor. Porque só o Senhor é digno. Abençoa a tua palavra aqui essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente começa aí no versículo 1
Se você voltar a página comigo aí, pelo menos a minha página tem que voltar. Versículo 1, Jesus disse aos seus discípulos, isso aqui é muito importante, porque se você olhar do que nós fizemos nas últimas 2 semanas, se você olhar no capítulo 15, versículo 1 e 2, Jesus tem uma audiência. Qual é a audiência de Jesus? São os fariseus, os mestres da lei e os publicanos. Então, eles começam a se queixar ou reclamar porque Jesus, ele come e ele recebe pecadores, porque ele se junta a pecadores. Então, para responder à queixa dos fariseus, dos mestres da lei, Jesus conta para eles 3 parábolas. E as 3 parábolas, ele vai falar de pecadores e de justos. Na verdade, a última parábola, que é a parábola do filho pródigo. Os 2 irmãos, um que se achava justo e aquele que estava perdido. Então nós temos uma audiência no capítulo 15. Agora note que no capítulo 16 a audiência muda. Agora Jesus não está mais falando aos fariseus e aos publicanos. Não está mais falando aos justos, que se acham justos, e aos pecadores. Jesus agora está se dirigindo aos seus discípulos. Ele está dirigindo aos seus seguidores, aos seus servos, a nós. Então existe essa troca de audiência. E essas 2 parábolas, um dos nossos grandes erros em ler a Bíblia é assim: nós lemos a Bíblia dessa maneira, acabou o capítulo 15, eu apago tudo que o capítulo 15 disse, e eu começo um novo capítulo. Aliás, nós fazemos isso com os blocos. Se a gente vê aí em cima, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho perdido, a gente esquece tudo o que veio antes, a gente ignora tudo que veio antes e lê só aquele pedacinho como uma unidade. E aí a gente fica tentando entender o que aquilo ali, como isso aqui faz sentido. E aí, muitas das vezes, a gente não entende como faz sentido, porque nós não entendemos o todo. Porque, já disse e repito, os evangelhos e a Bíblia não é um apunhado de história que as pessoas iam lembrando, iam escrevendo o que lembravam. Lucas, quando ele escreve, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim, ele tem um propósito. Ele não escreveu apenas o que vinha na memória, o que ele ia entrevistando as pessoas e escrevendo como dava. Ele arranjou, ele colocou da forma que ele queria, porque ele tem um propósito. Então, o capítulo 15 e o capítulo 16, esses capítulos, eles têm que ser lidos em conjunção, juntos, porque se nós separamos eles, a gente fica meio perdido no que está acontecendo. Aliás, essa parábola por si só ela já é complexa. Porque eu leio essa parábola e no versículo 8 aqui a gente faz... Ô Jesus, não estou te entendendo não. Parece que Jesus está incentivando a corrupção. Parece que Jesus está incentivando a malandragem, e nós vamos chegar nisso. Então essa por si só já tem um problema para a gente poder resolver qual que é o ponto da parábola. E aí se a gente tira todo o contexto, aí que a gente não entende mesmo. Então nós temos que entender isso. Jesus está agora falando com os seus discípulos. Por quê? Jesus então, ele havia lidado com um filho perdido que vai e desperdiça tudo o que o pai tem. Ele pega o que o pai tem e ele desperdiça. Não é à toa que no versículo 1 aqui, esse administrador, ele pega e a mesma palavra que ele usa no grego para o filho que desperdiça tudo, ele também usa aqui para o administrador que desperdiça tudo. Então Lucas ele quer te mostrar e ele quer me mostrar que existe uma conexão entre essas 2 parábolas. Tanto um quanto o outro. Um pega o que o pai tinha e desperdiça, o outro pega o que o patrão, ou que o senhor tinha e também desperdiça. Então eles têm uma conexão com isso. Então, os discípulos eles tinham ouvido uma parábola sobre o filho pecador, que ele desperdiça tudo que o pai tem, e no desperdiçar tudo, ele perde o dinheiro, os bens e a sua família, seus amigos. Ele perde tudo. Agora, os discípulos vão escutar uma parábola sobre um administrador corrupto. Mas diferente do filho perdido, que desperdiçou tudo, esse aqui, ele usa o dinheiro para
conquistar amigos e uma nova maneira de viver, uma maneira de sair da sua miséria, da sua situação que ele entraria por causa da sua demissão. Então, ele queria garantir o quê? O seu futuro neste mundo, o seu futuro material. Os discípulos também tinham ouvido os pecadores, os pecados dos fariseus. Jesus ele chega e fala assim, ele expõe, ele deixa claro o pecado dos fariseus, ele mostra os pecados dos fariseus. Mas agora Jesus ele quer mostrar e deixar muito claro o pecado dos publicanos. Porque os publicanos, eles são o alvo, os pecadores são o alvo do amor de Deus no capítulo 15. E mostra então o capítulo 15, a ênfase no capítulo 15 é na graça de Deus. A ênfase é na graça daquele que busca a ovelha perdida, que vai atrás da moeda perdida, que recebe o filho de volta em casa. A graça de Deus que é transformadora. Agora, no capítulo 16, muda um pouco isso. Porque nem todo mundo tem a mesma resposta à oferta de salvação. Nem todo mundo tem a mesma resposta, como é o caso do filho perdido. Como é o caso da ovelha perdida. Então Jesus, ele agora no capítulo 16, ele vai deixar muito claro que nem todo mundo responde do mesmo jeito. Que existem sim publicanos, porque pode parecer, o que Jesus está tentando fazer aqui é o seguinte, pode parecer que depois que Jesus acabou o capítulo 15, e acabou de contar essas parábolas, que Deus ignora o pecado dos publicanos, ignora o pecado daquelas pessoas que levam uma vida dissoluta de pecado. Não, Jesus, se esse é o caso, então Deus recebe todo mundo, Deus não está nem aí para o pecado dos outros, porque é assim que as pessoas estão ouvindo Jesus. Para não cair nisso, e Jesus, ele sabe muito bem, ele nos conhece muito bem porque ele nos criou. Então ele sabe muito bem como nós somos. Então ele vai dar o outro lado da moeda. Se eu posso colocar assim, o capítulo 16 então é o outro lado da moeda. O capítulo 16 ele é a continuação para falar que existem sim pecadores como o filho que voltam, mas existem pecadores, publicanos, que recebem esse chamado, mas eles não mudam de vida. E que Deus não é o Deus que passa um pano, e que apenas porque eles são pecadores, e porque eles são marginalizados, Deus está recebendo todo mundo, e não faz questão de nada. Ele está querendo deixar muito claro, que tanto os religiosos, como os pecadores, precisam de arrependimento, de transformação, de salvação, de mudança de vida. Ele quer deixar isso muito claro aqui. Então, tanto o administrador corrupto, pecador não arrependido, que desperdiça tudo o que é do seu Senhor de maneira corrupta e perversa, quanto os fariseus, que confiam na sua justiça e na sua obediência, estão perdidos. Não tem um, não tem outro, que, esse está perdido, esse não está. Não, Deus favorece esse, Deus não favorece esse. Deus favorece os pecadores, mas Deus não favorece esses aqui, os fariseus. Não tem favoritismo diante de Deus. Não tem favoritismo diante de Deus. Então nós temos que ler mais uma vez essas duas parábolas juntas. Temos que entender essas parábolas como complemento uma da outra. De um lado nós temos o filho perdido, que desperdiçou tudo, contudo estava disposto a mudar de vida. E a fazer o que fosse preciso para o quê? Para mudar de vida, para voltar para a casa do pai. Porque o que acontece aqui é o seguinte, se você lembra do capítulo anterior, se você lembra da parábola do filho perdido, ele pega tudo que o pai tem, ele vai embora e ele gasta tudo, ele desperdiça tudo o que é do pai. Ele desperdiça tudo que é do pai, mas então ele cai em si. E esse cair em si, ele começa então a razoar consigo mesmo, ele começa a pensar consigo mesmo, e ele vai pensar de uma maneira lógica, como qualquer um de nós aqui pensaria. Ele não está pensando com a emoção, ele está pensando de uma maneira lógica. Bom, eu estou aqui cuidando de porcos, eu cheguei ao fundo do poço, não tem mais como eu ir mais fundo que isso. Agora eu tenho um pai, meu pai tem empregados, tem escravos, e os escravos do meu pai vivem muito melhor do que isso aqui. Então você não precisa ser um gênio para chegar a essa conclusão. Vou voltar para a casa do meu pai. E seja lá o que ele for fazer comigo, é melhor do que ficar aqui.
Seja lá o que ele vai fazer comigo, é melhor do que a vida que eu estou levando. Ser escravo do meu pai é melhor do que estar aqui. Então ele chega a uma conclusão lógica na cabeça dele. Vou voltar para a casa do papai. E aí ele tem todo o discurso pronto. E note que ele não está arrependido, porque eu disse isso semana passada. Ele não está arrependido. Ele está voltando para casa. É lógico a decisão dele. É uma decisão que faz sentido. Então ele volta para a casa do pai. E não é a volta para a casa do pai, a sua decisão de voltar para a casa do pai, que o salva. Ele não é salvo porque ele decidiu voltar para a casa do pai. O que ele chega na casa do pai, ele chega com um discurso pronto e com uma coisa: meu pai vai me receber de volta, eu vou ficar aqui, vou garantir meu lugar de novo, vou trabalhar, vou conquistar. Quando ele chega, o pai dele quebra tudo aquilo que ele sequer imaginou que podia acontecer. O pai dele corre até ele, o pai dele abraça, o pai dele beija ele. E antes de qualquer discurso dele, o pai dele manda trazer o anel novo, sandálias novas, uma roupa nova para aquele menino. Então, o voltar para casa é dele. Mas o que transforma, o que traz o verdadeiro arrependimento é o amor do pai. O que constrange é o amor do pai na vida dele. Ele volta para casa, mas ele volta com a cabeça. Agora ele é transformado. O amor do pai transforma a vida dele. Agora, aquele desprezo que ele tinha pelo pai se torna em amor e admiração por um pai que foi capaz de recebê-lo apesar de tudo que ele fez. Então, o amor do pai vai trazer arrependimento. Então, de um lado da parábola, no capítulo 15, nós temos esse pecador, o filho que se arrepende por aquilo que ele fez. Agora, do outro lado, nós temos, no capítulo 16, o administrador, outro pecador. Porque lembra que o filho do capítulo 15 se refere aos publicanos, da mesma maneira que o capítulo 16 se refere aos publicanos, aos pecadores. Então, no capítulo 16, nós temos outro caso agora. Esse é o filho que volta. Mas esse publicano aqui tem uma outra história. Porque agora esse publicano, as suas ações, a sua atitude de desperdício do seu senhor é pego, é descoberto. A tal ponto de que os seus vizinhos estão sabendo, as pessoas estão vendo. Todo mundo está vendo a vida que aquele homem levava, aquele administrador levava, porque naquele tempo o administrador morava junto, é tipo arrendatário, que a pessoa aluga a fazenda, tem a fazenda, sabe o caseiro da fazenda? O caseiro da fazenda, ele cuida da fazenda, ele cuida do gado, ele cuida de tudo que o seu senhor tem. O seu senhor não mora na fazenda, ele mora talvez na cidade. Mas os vizinhos da fazenda estão vendo como aquele caseiro vive. Não, ele vive na casa do Senhor, ele não vive na casinha dele. Ele desperdiça, ele dá festas para os vizinhos, dá festas para as pessoas, e vive uma vida dissoluta. Ele está desperdiçando os bens do seu Senhor. E não apenas isso, ele não vai trabalhar. Ele coloca o povo para trabalhar, mas ele mesmo não vai. Então, estão havendo desperdícios e desperdícios. É uma coisa que todo mundo pode ver. A tal ponto que o senhor, o dono da fazenda, fica sabendo o que está acontecendo. E nesse ficar sabendo, ele já vem sabendo o que ele tem que fazer. E ele fala assim: presta conta da sua administração, porque você não pode mais ser meu administrador. Então, note uma outra diferença entre o filho e o administrador. O filho, ele volta para casa e ele confessa o seu pecado. Ele volta para casa e ele entende: eu errei. E ele está disposto a cavar. Ele está disposto a ser escravo do seu pai. Se isso significa voltar para sua casa. Agora, esse homem, o administrador, ele não está disposto a nada disso. Porque agora, note que ele não vai confessar ao seu senhor: eu errei, me perdoa, tem alguma coisa que eu possa fazer. Ele não faz nada disso. Ele vai arrazoar consigo mesmo. Ele vai pensar consigo mesmo. Como faz o rico insensato. Lembra daqueles que vou destruir os meus celeiros e construir outros ainda maiores? Lucas aqui usa as mesmas palavras de novo, para que você possa associar essa história a outra. Então ele vai falar assim: o que farei? Aí ele fala assim:
Ele entende o que vai acontecer com ele se ele perder a sua propriedade, se ele perder o seu emprego. Ninguém mais vai querer contratar ele, porque todo mundo conhece a fama dele. Então, se ele perder o seu emprego, o que acontece? Ele vai para a sarjeta, ele vai ter que mendigar. Ou ele vai ter que virar, se vender como um escravo. Que era muito comum naquela época, quando você falia, perdia todo o seu dinheiro, você se vendia como escravo para poder pagar a sua dívida. E poder tentar conseguir um dinheiro e se levantar de novo. Mas esse homem, ele não está disposto a nada disso. Aí ele pensa consigo mesmo, e aí ele vai, no versículo 3, dizer assim: para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Ou seja, eu não quero mudança. Eu não quero fazer qualquer outra coisa além daquilo que eu já faço. Eu quero a vida que eu tenho aqui agora. Então, a minha pergunta é: como que eu posso manter a vida que eu tenho hoje? Sem mudar, sem me arrepender, sem nada. Então, ele desenvolve o plano dele, para que ele possa sair dessa situação. Então, ele é pego. Ele não confessa. Ao contrário de um que está disposto a confessar o seu pecado e mudar de vida, e fazer o que for preciso, ele é pego, ele não se arrepende, ele não quer confessar nada, e ele está disposto a fazer qualquer coisa para não abandonar a sua vida. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para não, então, abandonar a sua vida. Então, nós temos aí duas respostas completamente diferentes. Por um lado, temos o filho pecador que, com as suas atitudes, vive uma vida de desperdício, pecado e rebelião contra o seu pai. Contudo, quando confrontado com seus erros, está disposto a voltar para a casa do pai e mudar o seu caminho. Do outro lado, temos o pecador que não é e nunca foi da família, que pega os bens do seu senhor e desperdiça em pecado, e quando confrontado não quer mudar, ele causa ainda mais prejuízos e vai para longe. Olha a distinção, olha a diferença de um e de outro. Outra grande diferença: um é filho, o outro é empregado. Um é filho e o outro é empregado. O filho, mesmo que ele tenha pego, desperdiçado tudo, ido para longe, feito tudo o que ele fez, ele é filho, ele sempre vai ser filho. E ele volta para casa e o pai está pronto a recebê-lo de volta. O filho, quando é confrontado com o seu pecado, quando ele cai em si, ele fala: o meu pai é amoroso, eu vou voltar para casa, porque o meu pai tem um lugar para mim lá. Agora tem um outro lado, e esse outro lado é o empregado. E eu sempre digo para vocês que existem duas maneiras de nós nos relacionarmos com Deus. E apenas duas. Ou você é filho, ou você é empregado de Deus. Ou você é filho, e o filho entende que o pai tem o melhor, que quando o pai não dá porque ele é bom e ele sabe o que é melhor. O empregado não. Se ele não me der, o que eu tenho a ver com ele? Eu não quero saber dele, porque eu estou aqui, o meu relacionamento com Deus é comercial, e não familiar. Então, o meu relacionamento comercial segue dessa maneira: se Deus fizer, Ele tem que fazer, ou eu venho aqui e faço, para que Deus faça em retorno. Isso é o relacionamento comercial. Se o relacionamento com Deus é esse relacionamento, você se relaciona com Deus como empregado, e não como filho. E no dia que você for confrontado com o seu pecado, você vai embora e não volta mais. E é isso que está acontecendo exatamente nessa parábola. Jesus então está deixando muito claro que existem duas respostas possíveis. Deus não ignora o pecado. Existem dois tipos de publicanos, existem dois tipos de pecadores: aqueles que são filhos, e o filho volta para casa, e é recebido pelo pai, e é transformado, e a sua vida é mudada. Ele não vai voltar para casa e ser a mesma pessoa. Porque uma vez que nós fomos salvos, uma vez que Deus nos regenerou, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, nós vamos andar diferente do mundo. O nosso caminho é diferente. O pecado que eu amava, agora eu não amo mais. As pessoas às vezes me perguntam: mas como que eu sei que eu sou salvo?
Às vezes aconteceu muito com um jovem, eu falo assim, pega hoje a sua vidinha, pega o seu carrinho e vai para uma balada, vai, bebe, faz o que você quiser fazer. Rodrigo, mas eu não posso fazer isso. Como que você é líder de jovens e fala um negócio desse? Como que você é pastor dessa igreja e você fala um negócio desse? Eu não consigo fazer, eu estou te ordenando, vai, pega o seu carro, some daqui e vai para uma balada. Bebe, faz o que você quiser, faz o que você quiser, mas eu não posso. Por que não? Eu não consigo. Porque quando eu faço uma coisa dessa, parece que tem uma faca que entra no meu coração. Existe mais tristeza, e eu volto para casa mais vazio, e eu não sei o que acontece, e eu vou, mas eu não consigo, e eu não quero essa vida para mim. Se essa não é a evidência da sua salvação, eu não sei mais o que é. Porque o pecador ama o seu pecado, e ele não está disposto a mudar, que é a resposta desse homem. Agora os filhos, mesmo que eles andem no pecado, o Espírito Santo não deixa eles continuarem vivendo em pecado. Ele restaura, ele muda, ele traz uma nova vida, ele dá uma nova sandália, ele coloca um anel no dedo, ele dá uma roupa nova e fala, você é meu filho e você não vai mais andar dessa maneira. Isso é ser filho. Agora o empregado, quando é confrontado, ele tem um relacionamento comercial, ele não quer saber de confronto. A única coisa que ele quer, Deus, como que eu consigo fazer esse Deus me dar aquilo que eu quero? Ele quer usar Deus, ele não quer servir a Deus. Ele não ama o Pai por quem o Pai é, ele ama aquilo que o Pai tem. E aí no versículo 8 é quando começa o nosso problema. Porque no versículo 8, se você tiver com a Bíblia aberta aí, versículo 8, o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. E aí existe uma vasta discussão teológica, que eu não quero entrar aqui, eu nem tenho esse tempo para entrar nisso aqui. Mas uns vão falar que isso aqui é Jesus, outros vão falar que está se referindo ao Senhor, não é Jesus. Então tem uma vasta discussão aqui. Qual é o meu entendimento? É Jesus quem está falando isso. Então Jesus diz isso. Ele elogiou a atitude do administrador corrupto ou infiel. Aí a pergunta que fica é, mas Rodrigo, como que Jesus consegue, como que ele pode aceitar, ou como que ele pode elogiar uma atitude dessa? Não são essas atitudes contra o reino de Deus? Não parece que Jesus está incentivando a gente a ser corrupto, a ser ladrão igual esse homem? Não está, Rodrigo? Como que eu entendo isso aqui? Porque não faz sentido isso para mim. E por muito tempo para mim também não fez. Então essa dor eu compartilho com você. Porque Rodrigo não faz, olha aqui, como assim Jesus está elogiando esse homem? Mas perceba uma coisa, que é onde fica o nosso erro. Jesus não está elogiando a atitude dele, aquilo que ele fez. Jesus não está elogiando a trapaça, a mentira, o roubo e a corrupção. Ele está elogiando a astúcia, a inteligência. Jesus não está elogiando aquilo que o homem fez, ele não está, então, afirmando que o homem fez. Ele está elogiando a atitude no sentido de inteligência. Olha como ele fez, olha como ele foi inteligente. Então, o que Jesus está fazendo aqui, gente? E ele vai fazer de novo no capítulo 18. É o seguinte, ele está tirando de um exemplo ruim, de uma história ruim, de uma parábola ruim, um exemplo bom. Então ele está tirando algo bom de um exemplo ruim. E é isso que ele vai fazer no capítulo 18, quando ele vai falar da viúva insistente com o juiz iníquo. Quem é o juiz daquela parábola? A gente vai chegar lá, mas quem é o juiz daquela parábola? É Deus. Aí ele vai falar que ele é iníquo, que ele não liga para a justiça, e etc, etc. Jesus ele vai, então, mover tudo isso para falar, olha, esse juiz é assim, ele atendeu, quanto mais o Pai de vocês que está no céu. Então ele vai tirar de um exemplo ruim, uma atitude positiva que nós devemos ter. Então isso nós precisamos entender para que a gente possa entender essa parábola. Então a lição dessa parábola é, se o administrador corrupto faz tudo isso,
E foi inteligente com o uso das riquezas deste mundo para garantir o seu futuro aqui, neste mundo material. Quanto mais devem ser inteligentes os filhos de Deus no trato com as riquezas deste mundo. Se o administrador, que é um homem perverso, um homem que não teme a Deus, que não quer se converter, que não quer abandonar os seus caminhos, foi inteligente com as riquezas desse mundo, para responder à sua situação, quanto mais tem que ser você e eu. Inteligentes com as riquezas que Deus nos coloca nas mãos nesse mundo. É isso que Jesus está ensinando aqui. Para utilizando-as para a glória de Deus, com fidelidade e com vistas para a eternidade. Para que Deus coloca riquezas nas suas mãos, meu irmão, minha irmã? Para que essas riquezas se tornem canal de bênção para abençoar outros. Não para você se tornar barragem de Deus. Tem muita crente barragem. Conhece crente barragem? Conhece uma barragem ou não? Tem lá a barragem. Aí você tem algumas portas, com portas que descem a água por ali. Mas é um pouquinho só de água. Porque a barragem retém tudo. Não seja crente barragem, meu irmão. Seja canal de bênção, que a bênção do Senhor vem sobre a sua vida e vai fluindo na vida de outras pessoas. É disso que Jesus está falando. Se um homem ímpio sabe lidar com as coisas desse mundo, para tomar vantagem para ele e garantir o seu futuro, quanto mais os filhos de Deus tem que tomar as riquezas desse mundo, ou pegar essas riquezas desse mundo e olhar elas de uma maneira com a visão eterna, porque nós somos forasteiros nesse mundo, como diz o apóstolo Pedro. Atentando vós outros para aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, aquilo que não se vê é eterno. Para de gastar, o Luciano leu o texto do começo de Isaías, para de gastar o dinheiro com o que não é pão, com o que não mata a fome. E tudo isso vem na esteira de outras parábolas, porque Jesus está falando de dinheiro desde o capítulo 12, se você ainda não percebeu, falando de ganância, falando, não acumuleis para vós outros tesouros, na terra onde a traça corrói, acumulei para vós outros tesouros no céu. Não seja o homem com hidropisia, com ganância. O que é a ganância? É a sede por ter mais, e mais, e mais, mas essa sede que nunca é saciada com nada. Gente, aqui nos Estados Unidos, é só isso. E eu estou pregando para vocês, e vocês sabem que aqui é só isso. É viver para acumular, é viver para ter. Aí eu não tenho família, eu não crio os meus filhos, eu não ajudo na igreja, não trabalho para a glória de Deus, porque eu preciso ter e ter mais. Aí eu vou acumulando, para quê? Tolo, essa noite te pedirão a sua alma, e tudo o que você tem, vai ficar com quem? Tudo que você preparou, o que você vai fazer com isso? Porque desse mundo você não leva nada. Nada. É disso que Jesus está falando. Então para de querer pegar as riquezas desse mundo e tentar garantir um futuro para você aqui, porque nós pegamos as riquezas desse mundo e queremos viver aqui e agora, pro aqui e pro agora, como todo mundo aí fora vive. A nossa vida dos crentes, a minha vida e a sua vida não tem diferença nenhuma com o ímpio lá fora, porque o ímpio quer pegar a riqueza para acumular, para ter, assim como nós. E eles estão certos em fazer isso. Mas para nós isso é uma loucura. Por que é uma loucura? Porque o nosso reino não é desse mundo. O nosso reino não é desse mundo. Nós vamos falar semana que vem da parábola do rico e de Lázaro. Costumo dizer, vou repetir aqui. Sabe porque no céu, rua é de ouro? Porque no céu, ouro não tem valor nenhum. A única coisa do céu que tem valor é Deus, é Jesus Cristo e a sua presença. É só isso. Para de viver essa vida de ganância por mais e mais e mais, e a sua vida vai ser mais simplificada. E eu te garanto que muitos dos seus problemas vão ser resolvidos. Muitos dos seus problemas vão ser resolvidos.
Porque você, sabe essa reclamação que seu filho tem? Ah, mas meu pai não tem tempo para mim, a mãe não tem tempo para mim. Ah, isso e aquilo. Sabe por quê? Porque eu preciso acumular. Aí eu vou ter tempo para o meu pai, para o meu filho, para minha esposa, para minha família. Ah, eu não tenho tempo de vir na oração na terça-feira. Por quê? Porque eu estou trabalhando. E aliás, gente, eu falo essas coisas para vocês, eu sou imigrante, igualzinho vocês. Estava essa semana na casa do Carlito falando sobre isso. Falando com o Enio sobre isso, com a Mariana sobre isso. Eu sou imigrante igualzinho vocês. Tem diferença nenhuma, eu tenho que trabalhar. Amanhã, segunda-feira, eu trabalho do mesmo jeito, igual vocês. Hoje é domingo. É o dia que eu mais trabalho na semana. Amanhã à noite eu trabalho. Terça-feira à noite eu trabalho. Terça-feira de dia eu trabalho. Quarta-feira de dia eu trabalho. Eu estou falando com imigrantes, sendo imigrante. Eu não cheguei aqui, seu Rodrigo tem a vidinha perfeita e ele é só pastor. Né? Ele é só pastor. Eu sei o que é pagar um preço para servir a Jesus. E se você não está disposto a pagar o preço, a gente tem que rever algumas coisas na sua vida. A gente precisa rever algumas coisas. Então, consequentemente, a outra lição dessa parábola é que, como lidamos com o nosso dinheiro e bens, vai deixar claro quem é o nosso verdadeiro Deus e a condição do nosso coração. A consequência de tudo isso é essa. A primeira lição. Nós temos que lidar com o dinheiro, com os recursos, com os bens que Deus nos deu nessa vida, para a glória do nome dEle, para abençoar outros, porque a nossa nação, a nossa pátria, o nosso destino não é aqui, não é agora. Nós olhamos para a eternidade. Então, segunda lição, e a consequência da primeira lição, se eu não estou vivendo assim, isso está me mostrando o meu verdadeiro Deus. Isso está me mostrando o meu verdadeiro Deus. E a condição do meu coração diante do verdadeiro Deus, o Senhor. Porque é isso basicamente que ele vai falar dos versículos 10 ao 13. Eu quero ler com você de novo isso. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se Deus não pode confiar em você, barragem, para lidar com as riquezas desse mundo, como que Ele vai te confiar as verdadeiras riquezas, que são as riquezas celestiais? Como? Você é infiel no pouco. O que é o pouco e o que é o muito aqui? O pouco aqui são as riquezas desse mundo. O que diante de Deus não vale nada. É desprezível. O que é o muito aqui? São as verdadeiras riquezas. Quais são as verdadeiras riquezas? Servir ao Senhor, abençoar o próximo, viver para a glória de Deus, ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. Isso é riqueza nessa vida. Isso é riqueza nessa vida. Versículo 12. Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Do que Jesus está falando aqui? Aquilo que é dos outros. O que é dinheiro? Dinheiro é seu? Dinheiro é meu? Esses bens que você tem é seu? A casa que você tem, o carro que você tem é seu? Está tudo no nome do banco. Tem nada nosso aqui. Aliás, mais uma vez, se morrer hoje, vai para onde? Fica com quem? Não tem nada seu aqui. Então, se Deus não pode confiar em nós nessas coisas, o que Jesus está falando aqui? É que aquilo que é nosso está nos céus e de lá ninguém tira. É nosso e está guardado para nós. Se você não pode ser confiado com essas coisas que não são nem suas, você não vai ganhar as eternas, que deveriam ser suas. Ah, mas então você está falando que a salvação é por obras. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que como você lida com as riquezas, aliás, Jesus está falando que como você lida com as suas riquezas, mostra o verdadeiro estado da sua vida com Deus. Como está o seu estado com Deus? Como está? Versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Tem muita gente sofrendo dentro da igreja, arrastada dentro da igreja, sabe por quê? Porque está tentando fazer isso, servir a Deus e servir ao dinheiro. E eu quero te falar uma coisa, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, eu queria caminhar agora para o final com vocês. E uma lição a última lição que eu quero tirar desse texto é essa. A última lição que eu quero tirar desse texto é essa. Note que por que Jesus elogia a atitude dele? Note que esse homem, ele é tão esperto, que ele pega a riqueza do seu Senhor, não é a sua riqueza. Mais uma vez, não é a sua riqueza. Ele pega a riqueza do seu Senhor e ele investe na vida das outras pessoas. E tudo aquilo que ele investiu na vida de outras pessoas, ficou com ele. Tudo aquilo que ele investiu na vida de outras pessoas, ficou com ele. Porque se ele tivesse roubado o seu Senhor, se ele tivesse, paga aí os 50% que você está devendo para o meu patrão, pega isso daí, e agora eu vou pegar para mim. Pega esses 20% do óleo e eu vou pegar para mim. Se ele faz isso, teria algum jeito do seu Senhor pegar isso de volta, porque ele claramente teria roubado. Todo mundo sabia que ele ia ter roubado, ele teria como reaver isso. Agora, porque ele deu para os outros, porque ele abençoou os outros, o patrão, o Senhor não pode pegar de volta. Então aquilo que ele deu para a vida dos outros, que ele investiu na vida dos outros, é o que realmente ficou com ele. Que lição maravilhosa essa. Mais uma vez, de um exemplo ruim para nós, crentes. Tudo aquilo que você investe na vida dos outros, é o que vai ficar na sua vida para a eternidade. Sabe por quê? Casa, carro e todos os outros bens, nada disso fica. Mas aquela pessoa que você ganhou para Jesus, aquela pessoa que você testemunhou do Evangelho, aquela pessoa que você ajudou num momento de dificuldade e que recebeu das tuas mãos e olhou para você e entendeu que aquilo não vinha de você, vinha de Cristo e foi abençoada por Cristo através da sua vida. Essas pessoas, isso que você fez, você leva para a eternidade, nada mais você leva. Então tudo aquilo que você investe na vida de outros, isso fica para você. O resto vai ser queimado e vira pó. Então para de ser barragem e começa a abençoar os outros. Mas antes que você pense que isso aqui é só para o rico, porque às vezes você olha isso aqui e pensa, não, isso aqui são para os ricos, que têm muito dinheiro para dar, para vender, etc, etc. Jesus está repreendendo os ricos, Jesus não está falando para os ricos. Mais uma vez, contexto, para quem que Jesus está falando? Para os seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Pescadores, homens pobres, homens que não têm nada. Então do que Jesus está falando? Toda hora está falando de dinheiro, está falando de dinheiro. Não, Jesus não está falando só de dinheiro. Jesus está falando da sua vida. Porque sabe por quê? Aqui nos Estados Unidos a gente tem esse ditado, times money. Certo? E aqui a gente sabe muito bem, porque a gente calcula, eu lembro quando eu mudei para cá, eu calculava as horas de comprar alguma coisa. Isso aqui me custa tantas horas de trabalho. Já fizeram isso ou não? Não é, Lu? Faz ou não faz? Nossa, misericórdia, $400. Isso aqui é a minha semana de trabalho. Não vou comprar. É mais ou menos assim. A gente calcula. Então às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma mão para estender. Às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu posso fazer uma visita para você. Às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu posso ir lá te ajudar e te abençoar. Eu não estou falando de dinheiro aqui, gente. Eu não estou falando de dinheiro. Jesus não está falando de dinheiro. Ele está falando de você entregar a sua vida para abençoar outros e ser canal de bênção na vida dos outros. Mas mais uma vez, Jesus não está ensinando para nós boa filosofia bonita de vida. Porque muitas vezes a gente olha isso aqui, legal, a gente escuta essa pregação e vai embora. Legal, bom ensinamento. Jesus não está apenas ensinando uma boa filosofia. Jesus está nos mostrando o que é ser seu seguidor e nos mostrando como Ele vive. Essa é a vida de Jesus. Porque Ele, sendo Deus, deixou a sua glória para vir.
E ele não tinha poder nenhum, não tinha poder político. Que poder político Jesus tinha? Nenhum. Que riqueza material Jesus tinha? Nenhum. Jesus não tinha nada do que o mundo valoriza. E mesmo assim, ele não tinha nenhuma riqueza que o mundo valoriza. Mas ele nos deu da sua riqueza, que são riquezas eternas. Ele se fez pobre materialmente para nos enriquecer espiritualmente. Para que eu e você pudéssemos seguir o seu exemplo. E ele se esvazia tanto, de tal maneira, a tal ponto, que ele derrama o seu sangue por você, que ele parte o seu corpo por você. E é isso que nós celebramos essa noite. É isso que nós celebramos na mesa do Senhor. Um Jesus que nos amou de tal maneira e que se entregou tanto por nós, ao ponto de morrer pelos nossos pecados, de morrer por nós. Eu queria convidar o Lu aqui para frente, queria convidar, quem mais está de plantão? O Dudu está lá embaixo, Fausto, vem para cá. Queria chamar o louvor aqui para frente também já.